Bem-vindo ao capítulo 14 de Romanos, os fortes e os fracos na fé. Meu nome é Marcos Botelho e eu estou expondo capítulo por capítulo de Romanos aqui no YouTube. Eu coloco sempre, mas não consigo responder as perguntas e também uma versão menor. Mas se você quiser uma versão estendida dessa exposição que eu estou fazendo de toda a carta aos Romanos, você pode clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link lá para o Trilha-me, nosso selo educacional. É de graça, você se inscreve, mais de 2.000 alunos entraram nesse curso e você vai ter uma versão estendida desse curso que você está tendo uma amostra aqui, e também lá eu respondo perguntas e você vai participar de uma comunidade que está tentando entender mais da Bíblia e aprender as regras de interpretação. Então não deixe de clicar aqui e desfrutar desse curso que a gente está oferecendo de graça. Outra coisa é que você pode entrar na sala de Telegram. Lá todos os dias eu pessoalmente posto áudios, textos ou vídeos sobre interpretação bíblica. E lá tem outros livros, outras dicas. Depois de 14 anos ensinando seminaristas, pastores e missionários, agora a gente preparou um curso ou uma sala com dicas para quem não tem teologia, cristãos normais, mas que querem aprender mais da Bíblia, querem ensinar nos pequenos grupos, numa escola dominical e tudo mais. Então, também aqui embaixo você vai ver o link desse grupo de Telegram. Vamos lá para o capítulo 14 de Romanos? Nos capítulos anteriores, Paulo já fez uma descrição sobre a supremacia do amor. Assim como na carta aos Coríntios, ele vai fazendo toda a teologia sobre dons e depois ele chega sobre a supremacia do amor. Aqui ele também está fazendo isso desde o capítulo 12, sobre amar os inimigos. No capítulo 13 ele vai falar sobre amar o próximo. Agora no capítulo 14 ele vai gastar o capítulo todo ensinando o que é andar nesse amor. Na prática, o que é amar acima de todas as coisas. Vamos gastar um tempo agora para entender todo o contexto desse capítulo 14 e do que Paulo está falando antes da gente destrinchar versículo por versículo na nossa exposição. É importante entender que essa fraqueza de fé, porque ele o tempo todo vai falar nos fortes na fé e nos fracos na fé. Essa fraqueza não é uma fraqueza de caráter ou de vontade, alguém que não consegue ter vontade para a santidade. Não, é uma fraqueza na fé. Por isso, quando você pensar em alguém fraco na fé, no contexto de Romanos 14, não é alguém vulnerável, alguém que está suscetível às tentações, fraco, mas alguém que está indeciso em entender se aquilo que ele deve fazer ou que você está fazendo é algo que é legítimo, é santo diante de Deus. É alguém cheio de indecisões e escrúpulos, querendo não pecar, e alguém até com muita vontade, forte para debater, mas que está equivocado em alguns pressupostos na sua conduta prática. Isso é importante a gente colocar na cabeça. Não é um pecado que alguém tem e acha que não é um pecado e você vai discutir isso com essa pessoa. É condutas práticas teológicas. Talvez vai ficar mais fácil se a gente levantar quem são os fracos em Roma que Paulo está tratando e quem são os fortes. Ao longo da história da interpretação, 4 visões se levantou quem são esses fracos aqui em Romanos 14. As 3 primeiras são argumentos interessantes, mas eu fico mais com a quarta. Mas vamos falar da primeira. A primeira possibilidade é que esses fracos são ex-idólatras recém-convertidos ao cristianismo. Era do paganismo e aí Paulo estaria fazendo um paralelo, assim como 1 Coríntios 8, quando ele vai falar desses ex-idólatras que frequentavam festas lá em Coríntios para comer comidas sacrificadas e participar, fechar negócios, ainda está ali naquelas festas idólatras, com o texto aqui de gente também ex-idólatras que se converteram e que são fracos ali nessa decisão de largar ou não a velha vida. Se compararmos Romanos 14 com 1 Coríntios 8, existe muita similaridade, até da forma com que Paulo vai resolver o assunto dizendo que o amor é a ferramenta para se abster e estancar
uma polêmica ou uma discussão vã. Então Paulo vai usar os mesmos argumentos e também está se falando de comida. Mas nenhuma vez em Romanos 14 a gente vê a referência de comida sacrificada. Então existe uma similaridade, mas não é esse o mesmo problema que Paulo enfrentou em Coríntios aqui no capítulo 14 de Romanos. A segunda teoria de Romanos 14 é que esses fracos na fé são ascetas. O ascetismo, essa forma de abster de coisas da vida para a santidade, era muito comum no primeiro século entre os gentios e entre os judeus. Entre os gentios pagãos, você vai ver os pitagoristas, grandes ascetas ali do primeiro século. E entre os judeus, você vai ver a seita essênios, que também viraram ascetas e se absteram das coisas desse mundo, dos prazeres, de coisas elementares da vida. Paulo estaria tratando sobre esses ascetas, tanto judeus quanto gentios, que estavam chegando ao evangelho de Jesus. Se for o ascetismo, encaixaria direitinho com abster-se de vinho, abster-se também da carne. Mas, de novo, nós não temos no texto essa referência que se tratava dos ascetas do primeiro século. A terceira possibilidade, essa é uma tese de C.K. Barrett, é que esses fracos na fé eram os legalistas, os judeus que não entendiam que a salvação podia ser só pela fé, só a graça, e entendia que os rituais cerimoniais, guardar o sábado, comer segundo os costumes do Antigo Testamento, na forma com que foi preparado, da forma certinha, e aí, já que eles não podiam ter essa certeza, às vezes eles escolhiam se tornar vegetarianos ao colocar em risco a salvação deles diante de uma liberdade que eles não têm certeza que realmente a salvação era pela fé e não precisava de todos os rituais cerimoniais do Antigo Testamento. O problema dessa terceira interpretação é que lá na carta de Gálatas, quando isso acontece, Paulo fala que é anátema. E a gente não vê no capítulo 14 Paulo reagir com tanta vérvia, né, como diria minha avó, com tanta veemência ali, como anátema quem pensa que a salvação é pelas obras, como todo o pensamento de Paulo, e como o começo da carta de Romanos ele vai falar que realmente a salvação é pela graça. Ele não trataria dessa forma como se fosse um argumento secundário, vamos deixar por amor. Ele realmente ali não faria dessa forma como não fez em Gálatas. Então, quando a gente compara os textos de Paulo, a gente vê que essa reação aqui também significa uma outra coisa. A quarta interpretação, que é a mais correta e é até onde a gente pode chegar, é que ali são principalmente os cristãos judeus. Pela lei do Antigo Testamento, sim, eles estavam receosos em abrir mão de uma tradição de séculos e do que toda a sua família fazia. Então, eles permaneciam comendo de acordo com os costumes, não por acreditar que a salvação viria desse costume, mas que por ter sido dado por Deus, quem era judeu deveria permanecer daquele jeito e seria um escândalo receber na tua casa, lembrando que as igrejas eram nas casas, os cristãos convertidos gentios trazendo todo tipo de comida, como se fosse profanando aquela casa. O que Paulo está falando é que esses judeus convertidos e alguns pagãos, a gente vai falar também, ex-pagãos que estavam também ao cristianismo, deveriam ser acolhidos por amor. Concluindo sobre os fracos e os fortes aqui, não temos como delinear claramente os gentios ali de Roma, são os fortes, e os judeus convertidos à fé cristã são os fracos. Não dá para fazer dessa forma, até porque quem está escrevendo a carta é um judeu que se converteu e é forte ali, ele se coloca do lado do forte. Então, o forte é aquele que entendeu o evangelho e a liberdade do evangelho na forma plena, sem abrir mão da sua santidade, mas que por amor e por ser forte nessas suas convicções, não vai destruir
o discipulado com alguém que está chegando na fé. Os judeus, amigos contemporâneos de Paulo, muitos estavam chegando com todo aqueles séculos de tradição de lei cerimonial dada por Deus, então eles precisavam de um tempo e Paulo falou, não força a barra, eles estão chegando, isso pode e deve ser algo acolhido com amor e que com o tempo a consciência vai ser fortalecida. Mas também poderia sim ter gentios que estavam chegando e da mesma forma eram fracos na fé e que esses judeus que já entenderam explicavam as leis e tudo e como eles deveriam se comportar diante da mesa do Senhor ali na comunhão. James Dunn vai comentar nesse capítulo que se a gente realmente desprezar, achar que é um assunto secundário, sem importância, e que Paulo está falando, releve assuntos sem importância, nós não entendemos profundamente esse capítulo. São assuntos importantes para Paulo, que comida sacrificada, ou comida dada a ídolos, ou não guardar o sábado era importante, mas para Paulo, para alguns que tinham cabeça forte, já tinha entendido que ia além, o espírito da lei, que todos os dias pode se tornar um sábado, um dia santo do Senhor, e também que a comida ou o que entrava não é o que estraga o homem, mas é o que sai do homem que é a impureza que precisa ser purificado. Então, não quer dizer que a gente consegue chegar no mesmo patamar da consciência de Paulo se a gente não entender toda a essência da lei cerimonial, a lei civil, a lei moral, toda essa essência da lei, ela leva para a gente entender e ser forte na fé, nos seus princípios. Uma outra coisa que o teólogo N.T. Wright vai trazer bem forte nesse capítulo e na vida de Paulo é que tinha uma bomba que podia explodir a qualquer momento. Qual era essa bomba? O grande acordo que os judeus tinham feito com Roma, que eles eram um povo, mesmo conquistado pela grande Roma, eles eram um povo especial, que não precisavam, por exemplo, se alistar no exército romano, porque eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que comer comidas diferentes, então não tinha como eles serem soldados romanos, eles não pagavam o imposto do sábado, porque eles não trabalhavam no sábado. E quando Paulo fala que o verdadeiro cristão, o que tem fé forte, não precisa guardar o sábado, mesmo sendo judeu, ou não precisa comer essa comida toda separada do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, na verdade essa bomba iria explodir porque Roma iria chegar e falar, então todos os judeus vão ter que se tornar como os outros povos. Vamos lembrar que no primeiro século não tinha distinção entre judeu que não era convertido a Jesus e judeu que era convertido a Jesus, o discípulo de Jesus. Para eles eram todos judeus e eles tratavam de forma igual. Uma pergunta que nós devemos fazer de forma prática, completando a nossa hermenêutica para entender o contexto do capítulo 14 de Romanos, é o que seria o sábado e o que seria essas comidas no tempo presente. John Stott fez uma lista que eu quero passar aqui e você pode completar essa lista aí na tua casa, nos pequenos grupos, quando vocês forem conversar. Assuntos teológicos que nós temos uma consciência e que o outro pode ter uma outra consciência, John Stott coloca como o tipo de batismo. Existem irmãos na fé que batizam por imersão, existem irmãos na fé que ao ler a Bíblia entendeu que pode ser por aspersão. Existem irmãos na fé que ao ler a Bíblia só como arrependimento dos nossos pecados, que é o batismo adulto. Existem outros irmãos na fé que acreditam que o batismo é uma continuação da aliança, da circuncisão, então é uma aliança da família, então você pode batizar quando criança. Existem irmãos que dividem o batismo, quando faz como criança, com a confirmação ao chegar na idade mais ou menos dos 12 anos. Tem outros que falam que é indivisível, é um só batismo, e não do Espírito Santo, como o texto está dizendo ali, mas o batismo por imersão quando chegou na idade da razão. Alguns irmãos, devido a alguns textos, falam que as irmãs não podem usar maquiagem, joias. Outros irmãos falam que aquelas proibições eram culturais da sua época e que hoje não tem problema as mulheres usarem maquiagem, usar joias, não precisam usar véu durante o culto.
Alguns irmãos e algumas igrejas acreditam que não pode nenhum tipo de bebida alcoólica entre os da fé, nem cerveja, nem outros tipos de álcool. Outros acreditam que não tem problema nenhum se beber com moderação, assim como o vinho ali da ceia tinha álcool, também podemos ter álcool na nossa casa. Alguns irmãos acreditam numa lista de dons espirituais e que uns são mais importantes que os outros, ou que uns têm que ter em todos os cristãos e outros têm que ter em alguns. Outros acreditam em outras listas lendo a Bíblia e que nem todo mundo precisa ter todos os dons. Também vemos diferenças de interpretação sobre as leis do Antigo Testamento. Alguns dividem entre cerimonial, moral, civil. Outros acreditam que tudo foi cumprido e agora serve apenas como um grande exemplo para que a gente viva a nossa vida em santidade. Outros acreditam que ainda está valendo várias leis ali do Antigo Testamento e todas elas têm argumentos bons teológicos para tentar entender todo o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, e isso também se encaixa nessa interpretação que Paulo está fazendo, que o amor vale mais do que tudo isso. E o último argumento que John Stott traz é sobre céu e inferno. A Bíblia não fala tanto sobre ela e várias vezes eu vejo vários tipos de discussões sobre como é que é o inferno, como que é o céu, se a gente vai esquecer, se a gente vai lembrar, e aí começa a haver divisões na igreja que não deveriam acontecer. De novo, vamos lembrar o que James Dunn falou. Todos esses exemplos que John Stott dá e também todos os exemplos que Paulo está tratando ali no capítulo 14 são muito importantes, mas Paulo está falando para tratar, no fim das contas, com amor e não com juízo, com julgamento. Tudo isso que a gente falou é importante para a gente entender o contexto de Romanos 14, entendendo essa mistura que Paulo faz, muito saudável, entre teologia e ética. Como ele vai trazer essas sublimes doutrinas e como na prática a gente tem que ter essa humildade de dever com o próximo amando. Paulo vai resolver todos esses problemas à luz da cruz de Jesus. Sempre ele traz sobre a morte, a ressurreição e o reinado de Jesus para nossa consciência, para a gente ver como a gente deve tratar os nossos irmãos e manter a unidade da igreja na diversidade de algumas opiniões doutrinárias que são importantes, mas que Paulo, assim como na carta de Coríntios, vai dizer aqui, o essencial é o amor. Então vamos entrar no texto. Logo no primeiro versículo do capítulo 14, Paulo fala: aceitem o fraco na fé. Paulo não dá volta, ele fala claramente que essas pessoas são fracas na fé. O significado de fraco na fé, como a gente já falou, são pessoas imaturas, incultas, pessoas que não têm convicções. Uma das coisas que a gente vê hoje em dia, as pessoas que são velhas na fé, os velhos, os que já caminharam por anos, quererem exigir isso dos outros, dizendo: você está me escandalizando porque você está fazendo tal coisa que eu não concordo. E aí os mais experientes estão puxando essa carta que Paulo falou, mas essa carta tem que ser colocada quando você abre mão de uma coisa que você sabe que não tem problema, por amor, para os fracos na fé, quem está chegando na fé. Mesmo os judeus antigos, mas que estavam chegando e conhecendo sobre o evangelho de Jesus Cristo ali em Roma, tanto quanto os gentios que estavam vindo do paganismo, que estavam conhecendo o evangelho ali. Esses são os fracos na fé, que não têm convicções ainda claras, porque não passaram por um discipulado para entender o evangelho de Jesus. Também Paulo começa dizendo que nós não devemos transformar a igreja ou a comunidade de fé numa arena onde o argumento principal são as argumentações, ou quem sabe até num tribunal onde quem chegou e tem uma opinião diferente, ou alguém que ainda está entendendo deve ser julgado e ser humilhado teologicamente. Não devemos transformar isso na nossa comunidade de fé, não deve ser reconhecida por argumentar e discutir muito, mas sim por acolher e amar. Essa deve ser a marca da comunidade de fé que Paulo está dizendo em Romanos 14. Paulo agora vai desenvolver 4 verdades, do versículo 2 até o versículo 13, de como nós não devemos nem condenar e nem desprezar os fracos na fé que estão chegando, que precisam ser acolhidos e amados. Primeira verdade:
Aceite-o, porque Deus o aceitou. Paulo vai dizer que aquele que come de tudo não deve desprezar o que não vai comer de tudo, e aquele que não come de tudo, aquele que às vezes até é um vegetariano, não deve desprezar na fé os que comem de tudo com livre consciência. Amar o próximo como nós gostaríamos de ser amado é uma dica incrível, é um mandamento maravilhoso do Antigo Testamento. Mas Paulo aqui está puxando outro mandamento que é, olha, ame o próximo como Deus o amou, porque ele o aceitou, Deus o aceitou. Então, quando você tiver algum irmão, alguma irmã que estiver te incomodando, que você discorde, pense primeiro, Deus o aceitou? Então, esse já é o primeiro argumento, a primeira verdade que Paulo traz aqui nessa carta. Segunda verdade, aceite-o, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor. Deus é Senhor de todas as coisas e Ele que sustenta a nossa fé, tanto a sua fé quanto aquela fé de alguma opinião, daquelas que eu apliquei logo no começo da aula, de outros que discordam da sua. Paulo vai dizer que Jesus é o Senhor de tudo, por isso que ele morreu e ressuscitou, e é por isso que Paulo vai sempre trazer esse argumento da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus, quanto às diferentes opiniões teológicas que nós temos, que é importante, mas que ele está trazendo que Jesus está cuidando do seu irmão como está cuidando de você. Então, se alguém acha que existe um dia santo, que faça diante do Senhor, porque o Senhor é Senhor desse irmão que acredita nisso. Se você acredita que todos os dias são santos, então que faça isso diante do Senhor. Toda comida é sagrada diante de Deus, faça isso diante do Senhor. Se você quer abrir mão de algum tipo de comida, faça diante do Senhor. Paulo ele está trazendo algo muito importante, que Deus é Senhor e não você é Senhor da vida do seu irmão, e não a sua interpretação e a sua opinião é Senhor na vida do seu irmão, da sua irmã. Terceira verdade, aceite-o porque ele é seu irmão. Paulo pergunta por que você está julgando o seu irmão, por que você está desprezando o seu irmão. Então você tem que aceitar, não só porque ele, o seu irmão ou a sua irmã, que é diferente de você, é filho de Deus, então é seu irmão, mas porque existe um laço de sangue no sangue de Jesus, o sangue mais precioso. Ele é seu irmão e por isso você não pode desprezar um irmão, você não pode julgar um irmão, você só ama o seu irmão. Quantos de nós, às vezes, não temos problemas com os nossos irmãos e irmãs de sangue, mas mesmo assim nós amamos no final das contas, se precisarem estar lá para ajudar, quanto mais na família da fé, que é uma família maior do que a família que nós temos de sangue. É isso que Jesus pregou e é isso que Paulo está reafirmando aqui. E a quarta verdade é, aceite-o, porque todos nós vamos estar diante do tribunal de Deus. E é exatamente, existe uma relação entre julgar o próximo e estar diante do tribunal de Deus. Jesus falou no Sermão do Monte, Mateus 7:1, não julguem para que não sejam julgados. Que tipo de julgamento Jesus está falando aqui e Paulo também? Não é o de criticar, senão Jesus não teria condição de logo em seguida, lá em Mateus 7, falar cuidado com os falsos profetas, pelo fruto reconhecerão a árvore. Então ali tem algum tipo de crítica que é permitido, a crítica teológica, a crítica talvez da doutrina de alguma igreja, essa é permitida. O que Paulo está falando aqui e o que Jesus também estava falando lá no Sermão do Monte é o julgar como estabelecer juízo. O que é isso? Vamos lembrar que no primeiro século os julgamentos aconteciam na praça, em público, e todo julgamento tinha uma condenação aplicada ali. Então, quando nós falamos e condenamos ou a morte eterna ou a morte presencial aqui, no que essa pessoa vai ser condenada para sempre, a gente dá aquele veredito final como se nós fôssemos os juízes de todas as coisas, como se nós fôssemos Deus. Jesus proíbe e Paulo também. Nós podemos fazer críticas de opiniões diferentes, mas no final devemos amar os nossos irmãos. E é exatamente nesse momento que Paulo para e faz uma citação de Isaías 45:23, dizendo sobre o julgamento final, quando Deus fala: por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Então o que Paulo está trazendo aqui é, olha, você vai estar diante de Deus num julgamento, todos nós vamos estar, então se preocupe com isso. Qual vai ser a sua consciência e quais são as respostas que você vai dar diante de Deus? Para de julgar o outro, porque saiba que você vai ser julgado por alguém muito maior, muito mais completo, muito mais justo. Isso nos coloca num senso de humildade. Mesmo com nossas convicções teológicas, nós devemos ser humildes diante de Deus, porque todos nós vamos passar pelo grande julgamento. Graças a Deus, Paulo já até falou na carta que por causa de Jesus Cristo, não por causa da nossa opinião e nossas convicções, nós vamos ser salvos. Nós temos que lembrar isso. Um dia vamos ter um julgamento e nós vamos falhar nesse julgamento. Quem vai vencer é Jesus. Então, não julgue o seu irmão, não fique condenando o seu irmão que tem uma consciência diferente teológica que a sua. E nesse tipo de exortação, Paulo agora vai apresentar 2 argumentos teológicos que a gente pode firmar por que isso deve ser feito. Primeiro, aceite-o, porque ele é o seu irmão por quem Cristo morreu. Por 6 vezes nesse capítulo, Paulo refere-se ao fraco na fé como irmão. E quando ele fala que Cristo morreu por esse irmão, ele está dizendo, use a sua força na fé, que te faz comer qualquer tipo de alimento, que te faz não considerar apenas o sábado como sagrado, mas qualquer dia da semana é sagrado, ou seja lá, todos aqueles argumentos, ou que te faz beber ou não beber, ou que te faz ter um tipo de batismo e não outro tipo de batismo, ou usar joias e não usar joias, qual seja essa força que você tem da sua fé, use também na essência da força de saber que Jesus morreu por todos e que você é fraco e que está baseado a sua consciência em Jesus, mas esse Jesus que morreu por você, morreu pelo seu irmão também. Por isso que teologicamente você tem que abraçar e amar o seu irmão, mesmo que ele tenha uma consciência diferente da sua. Quando Paulo fala que por causa da sua comida ou por causa da sua ação você não deveria destruir o seu irmão, ele não está dizendo que você vai levar ele ao inferno. Este argumento, Paulo já colocou que não é isso que faz alguém ir para o inferno ou não. Ele coloca que você vai destruir a chance de um discipulado, de uma caminhada, dessa união da fé. Então não destrua talvez o seu pequeno grupo na tua casa por ações que você considera tranquilo, mas que pessoas novas estão chegando. Não destrua a comunhão da sua igreja com coisas que você é convicto que não tem problema, mas que a maioria dos seus irmãos ali ainda estão aprendendo isso ali na comunidade de fé. Paulo fala no seu segundo fundamento teológico que aceite-o, porque o reino de Deus é mais importante que comida. Não tem como a gente ver esse argumento de Paulo e não lembrar de novo do Sermão do Monte, quando Jesus manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e que estas coisas serão acrescentadas. E quais são essas coisas? Ali, Jesus está falando sobre o que comer e o que vestir. Ele tinha acabado de falar isso e agora Paulo, eu acho que relembrando de pessoas que falaram sobre isso para ele, que Jesus tinha ensinado isso, ele fala, olha, o reino de Deus é maior do que qualquer tipo de comida ou qualquer tipo de discussão. Quando nós entendemos o reino de Deus, o que é? A governança de Deus, de Jesus, sobre esse mundo que já começou na cruz e na ressurreição e que vai se completar na segunda volta, é muito mais importante do que qualquer discussão sobre interpretação bíblica. Então, a gente, de novo, eu tenho que sempre lembrar, Paulo não está amenizando essas discussões, ele sabe o tanto que isso é precioso para o povo judeu ali e é precioso muitos daqueles assuntos que eu coloquei para você e para mim também. Mas o que ele está colocando que o reino de Deus é maior que isso. Aliás, em todo o Novo Testamento, o reino de Deus é maior até que a igreja local. O reino de Deus é o que ele está fazendo em toda a criação, a restauração. Essa é uma consciência que nós devemos ter. Talvez você está se perguntando, mas Marcos, qual é o equilíbrio disso? Qual é o meu limite de saber que alguém está com uma opinião que é uma heresia? Talvez qual é o limite de eu saber que isso é apenas uma opinião? Eu já trouxe alguns argumentos. Paulo vai falar sobre isso no versículo 19 a 21, vai trazer 3 exortações
para esse equilíbrio que vão ser basilares no seu discernimento. Eu não posso colocar aqui porque cada um é exatamente isso que Paulo está conversando. Cada um tem o que é o discernimento até o seu limite, mas Paulo vai trazer 3 exortações para você entender esse seu limite. A primeira é: vamos promover, ou a tradução ao pé da letra, vamos perseguir tudo que traga paz e edificação mútua. Essa paz, esse shalom, é na igreja, e tudo que constrói uma edificação mútua, esse discipulado coletivo. Paulo vai trazer isso como uma exortação básica em que nós devemos perseguir. Então, tem gente que faz da sua vida, assim como os fariseus, assim como os religiosos do primeiro século, da sua vida, eles fazem vídeo, eles ficam na igreja procurando quem está errado e acusações, e são fofoqueiros teológicos, são pessoas que ficam ali procurando treta. Então fuja de pessoas que só sabem gerar treta nas redes sociais, ou até mesmo tretas nas suas conversas, nos pequenos grupos. Essas pessoas, elas estão trazendo divisão, e Paulo está dizendo: olha, o que é basilar nosso, de todo cristão, é que a gente sempre vai estar buscando essa paz e essa construção mútua dentro dos da fé. A segunda exortação é: não destrua a obra de Deus por comida. O que Paulo está querendo dizer como obra de Deus, destruir a obra de Deus, a gente poderia interpretar como o irmão mais fraco, mas aqui no contexto está dizendo sobre a comunidade de fé. Não destrua essa comunidade de fé por comida. Vamos lembrar, de novo, que no primeiro século as igrejas eram nas casas. Se você começasse a restringir pessoas de ir comer, ceiar na igreja, porque elas tinham uma opinião diferente, e vamos lembrar que esse caso não é tão simples assim. Até para Paulo, quando Paulo fala isso, e quando um judeu do primeiro século o recebia para um sábado, para comer, mas sabendo, depois de ter lido essa carta, que ele provavelmente 2 dias antes comeu com gentios, sentou com gentios, os judeus não podiam fazer isso, ele também, Paulo, estava profanando a casa. Então todo esse argumento é para dizer: olha, não vamos deixar que comida destrua a nossa obra, a nossa comunidade de fé. Eu espero que vocês entendam e não amenizam o grande problema ali no primeiro século. Todos ali iriam ter que abrir mão de alguma coisa nas suas convicções por amor. O judeu que acreditava que tinha que abrir mão ou se separar das impurezas, e ele teria que colher os irmãos gentios que entrariam ali na sua casa, e os irmãos que entrarem na casa ali não comeriam certas coisas ou não teriam alguns hábitos que teriam lá fora, mas por amor aos que estão acolhendo ali naquela casa, por amor à igreja, à ceia do Senhor, eles iriam abrir mão, e até mesmo o dono da casa, mesmo sabendo que eles estão abrindo mão, mas não estão abrindo tanta mão, porque provavelmente eles comeram coisas impuras um dia antes, e até aquilo já seria algo para profanar aquele lar. Então, olha só o que está acontecendo aqui no primeiro século e o que Paulo está pedindo: não deixe que comida destrua as nossas boas obras. Ou melhor, destrua as boas obras de Deus, a igreja que Deus está construindo aí em Roma. A terceira exortação, Paulo faz um trocadilho que a gente não percebe porque é em grego, entre kakos e kalos, que é o que é certo ou errado. Então, às vezes, você, por algum detalhe que Paulo está dizendo nesse trocadilho, vai colocar tudo a perder. Paulo começa trazendo os fortes na fé para o lado dele, dizendo: todo alimento é puro. Vocês têm razão, eu também entendo que todo alimento é puro. Ele já bate o martelo aqui. Mas daí Paulo vai trazer um outro argumento que é muito legal. Ele fala: olha, se você, por essa convicção, perdeu o irmão, você não entendeu a essência do evangelho, que é o amor. Era muito melhor você ser vegetariano, sabendo que pode comer carne, mas que nesse amor de você abrir mão,
você vai conquistar o seu irmão do que você impor a sua opinião e perdê-lo. Olha só que impressionante. Por causa de um detalhe entre cacos e calos, você perde o seu irmão. E é muito melhor, o que é errado mesmo é não amar. É isso que Paulo está trazendo. De novo, ele não ameniza o fato do que comer é importante e ele traz que toda comida é pura, mas ele está dizendo que o amor é mais importante. Paulo conclui esse capítulo esboçando uma diferença entre crer e agir. Isto é, entre a convicção pessoal e a conduta pública. Isso é importante a gente entender. Paulo está dizendo, você pode ter as suas convicções pessoais e pode agir nisso, mas publicamente, por amor, você deve se abster de algumas coisas para que a comunidade de fé que está ao seu lado cresça saudavelmente. Olha só, os que são fracos na fé vão dizer assim, por amor, você nunca deveria fazer isso nem no seu privado. Vamos usar o exemplo da bebida alcoólica, de uma cerveja. Então muitos vão dizer assim, você não deveria nem beber no privado, você está pecando. Essa é a nossa regra aqui. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Por outro lado, Paulo está dizendo sim que sempre que tiver algum irmão e você quiser por amor acolher, você não deveria fazer algo que vá fazer eles tropeçarem ou se escandalizarem. O problema é que logo vem alguém dizendo, isso é hipocrisia, você está agindo de um jeito aqui e você está agindo de outro jeito em público. Mas hipocrisia não é ir contra o que você sente. Hipocrisia é ir contra a sua fé. E o que Paulo argumentou em todo o capítulo 14 é que na fé do Senhor, você sabe que amar é mais importante que suas convicções e que por isso, em amor, publicamente você vai agir de uma forma, mas nas suas convicções pessoais você tem a liberdade, porque tudo é lícito, tudo é puro, nem tudo convém publicamente e você pode agir diante da sua consciência, na tua casa, no teu privado. Então é importante o que Paulo está trazendo aqui, existe uma ética do privado, à luz da Bíblia e da sua consciência, e existe outra postura quando você acolhe as pessoas na tua casa como comunidade de fé. Vamos de novo lembrar que a igreja eram nas casas. Então toda vez que você estiver publicamente com a igreja, você tem que ter uma outra postura. Isso não é hipocrisia, isso é inteligência espiritual. Isso é ser forte na fé. Irmãos, o capítulo 14 é tão atual para os nossos dias, né? Nas redes sociais, o que Paulo estaria dizendo é não entre em discussões vãs, tolas, discussões que não levam ao acolhimento, ao amor, discussões colocando política ou colocando alguns tipos de doutrina acima do amor. Isso não é da fé cristã, isso é pedra de tropeço. O que Paulo está dizendo é o seguinte, algumas convicções guarde para você, viva na sua vida privada sem peso na consciência, viva a vida pública em amor extremo, acolhendo e discipulando para que todos sejam fortes na fé. Quando encontrarmos alguma divergência teológica entre nós, não devemos desprezar. Deixa para lá, o que importa é o amor. Não é isso que Paulo está falando. Ele acha que devemos conversar, devemos ensinar uns aos outros, discipular para que todos sejam fortes na fé. Mas nunca devemos ser pedra de tropeço por causa do que comer ou de dias sagrados. O que ele está dizendo aí? Nós devemos amar acima de tudo, porque esse é o caminho que a nossa fé, a nossa doutrina principal nos leva, que é o amor. Que Deus abençoe vocês nessa atitude que Paulo nos ensinou entre teologia e ética, entre tudo que a gente aprendeu teologicamente e agora que Paulo está aplicando. Muitos levam, e de forma correta, de forma séria, toda a teologia que Paulo ensinou aqui em Romanos, mas desprezam estes capítulos 12, 13, até o final, que são a teologia prática, que é tão importante quanto o começo dessa carta. Que a sua vida seja na vida prática, amando com convicções teológicas, mas acolhendo e crescendo na fé. Deus abençoe e até o próximo capítulo. Tchau!